Olá, olá! Que bom estar aqui com você e que bom que você está aqui comigo mais uma vez nesse intuito de lermos juntos as Escrituras Sagradas da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o livro de Mateus, capítulo 3, dando sequência ao que já foi iniciado nos vídeos passados. Se você está chegando e vendo esse vídeo pela primeira vez ou chegando aqui no canal, esse canal tem um propósito, por isso ele chama-se Diário de Bordo de um Imigrante na Terra, de fazer registros. Eu estou fazendo registros pessoais sobre a minha história de vida e também agora nesse ano de 2025 eu percebi fortemente o impelir de Deus e do seu Espírito Santo para gravar não só eh, relacionado à minha história de vida pessoal, seja ela ministerialmente ou antes da minha conversão, mas também esse compromisso de estar aqui, seja uma vez por mês ou semanalmente, lendo junto às Escrituras Sagradas. Então, eu comecei no livro de Mateus, estamos no terceiro vídeo, no terceiro capítulo, assim então, e nos dois primeiros capítulos, se você não assistiu ou não ouviu, eu te faço esse convite a assistir, pois além da leitura, eu faço alguns comentários aqui, eh, junto com aquilo que o Espírito Santo de Deus me impeliu a escrever num determinado momento dos meus ciclos de devocionais anual da Bíblia, das Escrituras Sagradas, e também alguma inspiração divina e do Espírito Santo de Deus no exato momento da gravação. Como vocês podem ver, diferente dos outros, para quem está acompanhando, eu estou aqui hoje num ambiente bem natural. À vista, eu até de certa forma posso dizer que eu me encanto muito fácil com as coisas de Deus. Sou suspeito a dizer, depois que tenho aprendido a desfrutar e contemplar a glória de Deus em todos os lugares, em todo momento, seja nas dificuldades, seja nas alegrias. Então, eu há uma semana aproximadamente estou aqui na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, e aí esse local aqui, essa área aqui está em meio ao conjunto de onde eu estou hospedado, e esse lugar aqui é um lugar entre os condomínios que tem acesso aqui às duas quadras, que seja um lado ou o outro dos condomínios. É bem, como que eu posso descrever isso em palavras? É bem harmonioso, o som da natureza. Aqui tem muitos pássaros, maritacas, não sei se assim fala no seu estado, mas no meu a gente chama muito, né, elas assim, de maritacas. Aqueles papagaios pequeninos, verde, e que fazem bastante barulho. Então aqui passam-se muito. Eu não sei se eu vou conseguir manter a qualidade do som da minha voz com o ambiente da natureza, mas vou me esforçar para isso. E também estou, de certa forma, aqui um pouco improvisado. Na minha penúltimas viagens, eu me esqueci. Acontece, né? Mas não que seja rotina no meu dia a dia. Eu não sou muito de esquecer, mas estava bem envolvido com um momento ali na minha penúltima viagem. E acabou que eu me esqueci o meu tripé dentro do ônibus de viagem. Geralmente eu ando com ele dentro do no acesso ali no banco, né? Porque eu posso assistir alguma coisa com o tripé ali, como se fosse um computador, sem precisar ficar com a mão. E acabou que eu me esqueci ele lá no bagageiro superior do ônibus. Então, Deus, eu creio que vai prover. Assim como eu tô com um desafio do telefone, não sei se vai dar para você ver. Ó, ó como é que tá a tela. Essa tela, ela não está quebrada, mas ela houve uma queda e eu creio que entrou ar. Tô suspeitando que entrou ar e aí muito, muito lentamente ela está subindo cada vez mais essa tinta azul ali do visor. Então, eu creio que Deus proverá e logo estarei com outro equipamento e para a glória de Deus para poder continuar levando aqui o máximo de qualidade para vocês. Estou testando outro fone de ouvido, outro microfone, estou gravando do telefone da minha mãe, aproveitando que ela saiu e não me leva o telefone. Então, estou usando o telefone dela para gravar, uma vez que a câmera da webcam do meu notebook eu já identifiquei que não é boa para esse tipo de finalidade, tá? Apesar que aqui, na luz, é, na claridade boa, assim como é da luz do dia, pode ser que ela funcione bem. Mas, sem mais delongas, vamos aqui à leitura do capítulo 3 só para recordar aqueles que estão acompanhando, volto a dizer, fazer esse convite para você. No primeiro capítulo, a gente falou ali sobre a ascendência de Jesus, a genealogia. Falamos também sobre a história de José, que está frisado com mais ênfase, né? O escritor do livro de Mateus, o próprio Mateus, o apóstolo Mateus, deu uma ênfase muito importante para o pai de Jesus, que é o pai, o padrasto dele, na realidade, né? José que o criou. No segundo capítulo, nós vimos a passagem dos magos do Oriente por Jerusalém, logo no nascimento de Jesus, assim, e como a ciência é importante nas nossas vidas, e ela sim vem de Deus. A questão é o coração do homem. Qual o propósito de usar
aquilo que o Senhor, aquilo que Deus, o Pai, o Criador dos céus e da terra, nos proporciona como dons e talentos, né? E agora vamos ler então o capítulo 3 do livro de Mateus, ok? No versículo 1 em diante diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque já o reino dos céus é chegado. Porque este é aquele anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E tinha João a sua veste de pelos e camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. É bem peculiar, né? A característica do João Batista. Então, iam ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província ao redor do Jordão. Ou seja, aqui ele está dizendo que todos, né, o escritor está dando ele está generalizando que grande parte das pessoas da cidade de Jerusalém e da Judéia iam ter com João Batista. E eram batizados, versículo 6 em diante, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Esse versículo 7 é uma pergunta, ou seja, repetindo, João estava vendo que muitos dos fariseus estavam indo até ele, dos saduceus, e vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, ou seja, estavam indo até ele para batizar, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, João aqui, eu vou já começar os comentários, ele estava tendo uma inspiração do Espírito Santo de Deus, apesar de ainda o Espírito Santo não ter sido enviado, mas é para a gente ver mais uma vez como um coração de um homem íntegro a Deus recebe inspirações do próprio Deus, pois ele estava vendo homens vindo até ele e tendo um presságio no seu espírito do Espírito Santo do que iria acontecer, porque eles estavam falando assim: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque era como se eles fizessem uma colocação assim: vocês estão vindo realmente por arrependimento para batizarem, arrependendo dos seus pecados, ou estão vindo para fugir daquilo que está por vir? Apesar desses fariseus e saduceus, quando ouviram isso, muito provavelmente não entenderam nada. Muito provavelmente não entenderam nada disso. Tanto que a Bíblia cita muito poucos homens dos fariseus e dos saduceus que se converteram e reconheceram Cristo Jesus. Ou melhor, Jesus Cristo como o Cristo. Jesus de Nazaré como o Cristo. Entendeu? Então, seguindo, ele faz uma pergunta. Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, além dele fazer essa pergunta para esses homens, fariseus e saduceus, ele já dá uma direção. Porque um profeta segundo a palavra de Deus, um profeta segundo as escrituras sagradas, um profeta segundo o próprio Cristo Jesus, ele não é aquele que só aponta pecados, defeitos, erros. E sim, ele dá destino para o que é a solução, que é o caminho com Cristo Jesus, carregando a sua própria cruz e arrependendo dos vossos pecados. Esse é um verdadeiro e genuíno profeta, segundo as Escrituras Sagradas. Então ele diz ali: produzam, pois, frutos dignos de que arrependeram, que é, ou seja, frutos é demonstrar na sua vida transformada que realmente eles estavam arrependidos dos seus pecados e não voltassem a cometer esses pecados do qual eles estavam confessando e se arrependeram, por isso foram batizados. E assim devemos ser nós também nos dias de hoje. Então, no versículo 9 em diante, vai nos dizer: E não presumais de vós mesmos, dizendo: A Abraão temos por pai. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Agora, pois, já está posto o machado à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Ou seja, do 7 até o 10, ele está falando um pouco mais específico para os fariseus e para os saduceus, os religiosos daquela época, para que eles pudessem entender aquilo que eles estavam se sujeitando. Porque ele está dando aqui mais uma direção. Ele está falando que se não fosse
se eles só se batizassem, mas não se arrependessem genuinamente, fosse só um remorso por causa daquilo que eles estavam ouvindo e tocando as suas emoções, que João estava pregando e clamando, e ele tinha uma pregação forte, né? Tanto que aqui o profeta Isaías cita, né, que voz que clama no deserto, ou seja, ele tinha uma voz forte, né? João fazia pregações muito arrebatadoras, muito comoventes e provavelmente muito, muito, muito agressivas e confrontadoras para aquela época. E aí ele diz assim, que se a árvore não der bons frutos, elas serão cortadas e lançadas ao fogo. Que fogo é esse? O fogo do Espírito Santo de Deus, que todo cristão é processado. Todos nós que somos cristãos e reconhecemos Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, melhor dizendo, aqui nessa fase, que como filho de Deus e que ele é o Cristo, e aí sim reconhecemos ele naquele sacrifício na cruz e que ele ressuscitou ao terceiro dia, que nós vamos ver mais à frente, aqui está dizendo que nós vamos ser processados, purificados ou queimados pelo fogo, porque também vamos ver mais adiante sobre isso, a diferença entre purificação pelo fogo e queimar, ser queimados pelo fogo, ok? Seguindo então, versículo 11 em diante. E eu, em verdade, vos batizo em água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de levar nem as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, e queimará a palha em fogo que nunca se apagará. Ou seja, olha só que interessante o versículo 12 aqui, como fala novamente do fogo. Primeiro, na parte B do versículo 11, ele fala que o batismo que este que estava chegando, que já estava entre eles, mas ainda não tinha se manifestado, se apresentado, ele iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. João batizava com as águas. Assim como todo aquele que reconhece Cristo Jesus deve ser batizado com a imersão completa nas águas. Como Jesus, inclusive, se sujeitou a João no batismo dele. Porque o Pai, Deus Criador, instituiu assim. Então, nós vamos ver isso lá na frente. Então, ele já estava falando que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E também que a mão dele tem a pá. E essa pá, ou seja, ele vai nos limpar, nos transformar se nós nos sujeitarmos a ele. Se nós buscarmos viver em integridade de coração com ele. E vai guardar no celeiro aqueles que são os seus. E queimará a palha em fogo, que nunca se apagará. Ou seja, aquilo que não agrada o reino de Deus, aquilo que não segue os princípios, os preceitos das escrituras sagradas e a conversão genuína com o Espírito Santo de Deus, a própria revelação da palavra já nos diz, será queimado. As nossas obras serão queimadas. E aqui, por isso, os fariseus eles teve esse diálogo anteriormente com ele. Logo à frente, então, no versículo 13 em diante, vai dizer: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? João, então, ele fica receoso com a chegada de Jesus até ele no Rio Jordão, querendo ser batizado, assim como todos aqueles outros que estavam lá ouvindo as pregações de João, se arrependendo e sendo batizado. Mas ele sabia, tanto que no versículo 11, ele disse que ainda haveria um que é maior do que ele não era digno nem de carregar suas sandálias. E aí, quando Jesus chega, ele fica temeroso, dizendo que ele carece dele. Ele tem necessidade de Jesus Cristo, do Jesus de Nazaré que estava se apresentando ali e que é o Cristo naquele tempo estava vivendo para justamente trazer salvação para a nação de Israel. E assim é nos dias de hoje. E aí ele diz: Tu vens a mim? Mas Jesus, olha como ele responde no versículo 14. Mas João, no versículo 14, João opunha-se, lhe dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então, olha o que Jesus vai dizer no 15. E Jesus respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Olha que interessante a nota aqui dessa versão que eu tenho, que é uma Bíblia de estudo, como eu já comentei nos outros vídeos, que vem de uma tradução direta do grego e do hebraico para
o inglês e do inglês para o português. Não é como a gente tem muito costume aqui no Brasil de versões de tradução da João Ferreira de Almeida. A minha não é dessa tradução. Então, algumas diferenças nas palavras para o português você pode notar, tá bom? Inclusive, eu não tinha comentado antes, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, não seguindo aqui os outros vídeos, assista os outros vídeos para você ter melhor entendimento. De repente, é a sua primeira experiência em ouvir as Escrituras Sagradas sobre a palavra viva que é o Cristo Jesus. E também, se você puder, compre uma Bíblia. Compre uma Bíblia de papel, né? Um livro. Compre as Escrituras Sagradas para você escrever. Olha só como a minha fica marcada, ó, para você marcar anotações. Não sei se está dando para ver aí, né? Por aquilo que você tiver alguma inspiração. Acredite você ou não, a Bíblia, ela se renova a cada manhã, as Escrituras Sagradas, na nossa forma de ver, ouvir e interpretar aquilo que o Espírito Santo de Deus nos impele. E se você crê do seu coração, ele vai te trazer revelações sobre essa palavra escrita, tá? Então, olha que interessante o que ele vai falar aqui sobre o versículo 13, 14 e 15, na nota do expositor. O 13 significa que, no momento mais importante da história humana, até então, o ministério terreno de Cristo, então, começaria ali justamente naquela entrada de Jesus no Rio Jordão para ter com João Batista para ser batizado. E aí ele vira para João pedindo para ser batizado, então João fica temeroso e como se ele tivesse ainda falando, não, eu não vou te batizar, eu que preciso ser batizado por ti. Mas aí é como se Jesus estivesse dizendo assim para ele, permita que eu seja batizado. O batismo em água é um tipo de morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Assim como está escrito lá em Romanos 6, do 3 até o versículo 5. Por quê? Porque o Pai instituiu isso. Ele tinha declarado isso através de outros profetas. Então, ou seja, Jesus estava dizendo, acalmando o coração de João Batista e dizendo assim: acalme, acalme, meu irmão, porque assim quer o Pai. Então, vamos fazer como o Pai quer. Porque até aquele momento, Jesus não tinha um sacerdócio ativo. E João Batista, ele era sim um sacerdote. E assim, ele estava ativando o ministério de Jesus para o sacerdócio, que ele iria cumprir o sacrifício mais completo de todos os tempos da história da humanidade. Então, vai dizer assim no 16 em diante. E Jesus, depois que foi batizado, saiu logo da água, e eis que os céus se abriram para ele. Foi visto o Espírito de Deus, que em forma de pomba descia e vinha sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Repetindo o versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, com quem me comprazo. Aqui podemos ver claramente como essa experiência foi estrondosa, magnífica, triunfante. Porque pensa só, aqueles homens que estavam ali diante de João, acabando de ouvir provavelmente uma pregação, mais uma pregação dele, com aquela força, com aquele ímpeto que João tinha. Naquele tempo, você vê pela característica dele, um homem rude, que viveu por muito tempo em meio ao deserto, se absteve da sociedade e ele tinha direitos, tá? Ele tinha direitos, tá? Claro, também tinha deveres como sacerdote, mas ele se abdicou do conforto do sacerdócio, porque o seu pai era um sacerdote, então ele, por sua herança e hereditariedade, ele era um sacerdote consagrado a Deus. E ele podia usufruir de toda a estrutura que já existia naquele tempo, que era grandiosa. Os sacerdotes tinham uma vida muito boa naquele tempo já, perante a sociedade comum, também a sociedade da igreja, porque, querendo ou não, era a igreja naquele tempo. Né? Então, ele absteve de tudo isso e foi para o deserto. Lá ele aprendeu a viver do mais puro, simples da natureza, tanto que a Bíblia cita que ele, no versículo 4, né, aqui diz, João e tinha João a sua veste de pelos e camelos e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Ou seja, ele abdica de todo o conforto que ele poderia ter em sua vida. Não que seja errado e não é pecado, não estou dizendo isso, tá bom? Mas João, ele sabia que o propósito
que ele tinha sobre a sua vida, a responsabilidade do seu sacerdócio, era muito maior do que tudo aquilo que já havia acontecido em todos os tempos. E a revelação para ele seria muito mais profunda, que exigiria dele uma dedicação muito maior do que todos os outros sacerdotes. E ele vivia assim, viveu por um bom tempo no deserto, até ele voltar para Jerusalém e começar o seu sacerdócio, porque o sacerdote judeu, ele não começa o seu ministério e as atividades sacerdotais antes dos 30 anos. Então, você vai perceber, aqui é claro, a gente não tem a data aproximada de quando iniciou o ministério de João e quando a data de Jesus, mas muito provavelmente a diferença foi bem pequena, porque a Bíblia aproximadamente nos dá sinais que João para Jesus tinham 6 meses de diferença aproximadamente de vida, de nascimento nessa terra. Então, João, entendendo isso, ele se abdicou para dedicar somente a conhecer cada vez mais as Escrituras Sagradas, a Torá, e também ouvir a voz de Deus, ser um coração íntegro com seu estilo de vida. Não somente como a sociedade daquele tempo, seja os que reconheciam Deus e aqueles que não reconheciam Deus. E ele se abstendo disso, ele ficou livre de toda a religiosidade que estava impregnada no povo de Israel, principalmente nos fariseus e nos saduceus, que eram um tipo de fariseus que tinham uma classe, vamos dizer assim, mais ainda de conhecimento, se dizendo melhores uns que os outros. Eles já se combatiam entre eles mesmos. Então a religião proporciona isso para nós. Competição. Isso é que o inimigo quer sobre as nossas vidas. Isso é que o Satanás, que é o inimigo de Deus. E ele é inimigo das nossas almas, mas ele é inimigo de Deus. Quer causar na humanidade confusão, competição. Então, meus irmãos, se você nunca teve um contato com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas de Deus, entenda, ela não foi escrita para competir. Ela foi escrita para inspirar a você, a nós, reconhecemos quem é o Filho de Deus e por que ele veio nessa terra. É para isso. Não é para a gente pegar e subir em altares, subir em púlpitos ou em denominações A, B ou C. Eu não estou falando aqui, desde o primeiro vídeo, eu torno a repetir, eu não estou falando aqui de religião. Porque a Bíblia, as Escrituras Sagradas, vai dizer que Jesus não veio instituir uma religião. Ele veio instituir uma igreja, apenas uma igreja, que é considerada a noiva dele, por quem ele sacrificou e deu a sua própria vida por amor de todos, para a nossa salvação eterna, aqueles que o reconhecer. Mas para isso a gente precisa quebrar toda a nossa religiosidade, assumirmos as nossas responsabilidades, pedirmos e arrependermos pelos nossos pecados e nos permitir ser transformado pelo Espírito Santo, porque essa conversão de destino, a conversão não quer dizer que você saiu da religião A e foi para B, da B para C, enfim, da C para A, não. A conversão é no estilo de vida. É isso que as Escrituras estão dizendo, e é isso que João vai dizer para os fariseus e para os saduceus daquela época, que eram os religiosos da igreja A, B, C, dos tempos de hoje. Porque você pode estar dentro de uma igreja, independente da sua denominação, querido, e você não conhecer a Deus, e você não adorar a Deus. Por quê? Porque você criou deuses para você. Nós, com a nossa humanidade caída, morta pelo pecado, porque o pecado gera morte, podemos e ainda não vou além. Podemos, não só podemos, mas como inconscientemente criamos deuses para nós mesmos adorarmos, que atendem às minhas vontades conforme eu quero na minha carne, que é morta, e que esse corpo um dia terá fim. E se eu não me arrepender genuinamente, ou seja, não fizer uma conversão no meu estilo de vida, se assemelhar a Jesus Cristo, que veio na Terra, inclusive, para nos modelar, nos mostrar o modelo. Ele próprio, como Filho de Deus, se absteve de toda a sua glória e veio nascer em carne e osso, para nos mostrar que é possível vivermos conforme a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, por isso que, com a continuidade da leitura, nós vamos ver isso mais a fundo. E nesse vídeo de hoje, eu encerro aqui a leitura do capítulo 3 do livro de Mateus, e com os comentários, e deixo para você essa reflexão. Qual é o caminho que você está seguindo? Qual é o estilo de vida que você tem? E que, mesmo que você conheça as escrituras, viva dentro de alguma denominação, e eu não vou especificar, já falei isso, eu não estou aqui para
Eu não estou aqui para agredir os meus irmãos. Eu não estou fazendo o que eu estou fazendo porque eu quero, somente. Porque eu quero aparecer, porque eu quero ser conhecido. Muito pelo contrário, irmãos. Eu estou fazendo isso porque é muito maior do que eu. Eu não consigo suportar esse amor que vem e me impele a vir aqui separar um ambiente, um espaço, buscá-lo com todo o meu coração, com toda a minha intensidade, com todo o meu espírito para discernir o que falar e o que viver. Não só falar aqui na câmera, porque falar na câmera é muito fácil, meus irmãos. Mas dar testemunho de Cristo com as nossas vidas é o mais difícil e até posso dizer impossível para a nossa capacidade humana. Porque eu posso te dizer que eu sei de onde eu vi, eu sei de onde ele me tirou, do mais puro lamaçal, da promiscuidade, dos vícios, e bota tipo de vício ruim nisso. Ele me sacou de lá e tem me transformado, porque eu tenho me sujeitado, mas a graça do Espírito Santo tem me transformado e me conduzido. Então não estou aqui para agredir meus irmãos, de qualquer que seja a denominação. Eu estou aqui para cumprir aquilo que Jesus disse: ide e pregai o evangelho a todos os povos, independente de classe religiosa, social e linguística. Eu estou aqui para cumprir aquilo que eu creio cada vez mais como o meu propósito, como o meu não, o propósito dele sobre a minha vida, porque nada é meu, nada é meu, nem o propósito. O propósito é dele. Ele nos dá o privilégio de viver por esse propósito. E que esse propósito, ele se soma ao propósito maior, que é o dele, salvar o maior número de pessoas para viver e contemplar a glória eterna de Deus. Viver e contemplar a glória eterna de Deus. E não só depois que passarmos dessa vida, deste tempo, é desde já, meus irmãos. Desde já. Eu posso dizer isso com muita propriedade e com muita paz. Eu tenho vivido um gozo, uma plenitude que pessoas não compreendem e eu não vou conseguir te explicar. Mesmo que para muitos eu não tenha aquilo que eles pensam que eu deva ter. Porque não importa o que as pessoas acham que você deva ter materialmente falando. O importante é o que está no seu coração, guardado lá no secreto. Guardado lá no secreto. Então, esse é o vídeo de hoje com o capítulo 3 do livro de Mateus. E pense no caminho que você está seguindo. E se esse caminho, mesmo que você esteja dentro de uma denominação, não está seguindo os caminhos, os passos de Jesus, como ele viveu, eu posso te dizer, arrependa-te. Arrependa-te e confesse os seus pecados para que haja transformação. Se sujeite ao Espírito Santo, tenha intimidade com essa palavra e você vai ver com essas escrituras e a palavra que é viva, o Cristo Jesus irá se revelar e transformar você de dentro para fora. É isso, meus irmãos. Se você quiser conhecer um pouco mais de quem é essa pessoa que vos fala, aqui embaixo na descrição do vídeo tem mais algumas informações, tem acesso através do link, através das redes sociais, através do meu WhatsApp por escrito, através de link, você clicando aqui no link, você cai numa página onde lá você tem um botão e acessa para conversar comigo via WhatsApp, ou senão você pode anotar ali o telefone, o número e também me chamar no WhatsApp, vai ser um grande privilégio falar com você e conversar com você, tá bom? E se você sentir algo no seu coração que queira compartilhar e se você também se sentir à vontade que isso seja público, faça aqui nesses comentários, porque assim vai facilitar para que eu saiba do que você está falando a respeito do seu comentário. E será um privilégio dialogar, conversar e conhecer você para que juntos possamos crescer em graça, conhecimento diante dos homens e diante de Deus. Um beijo grande no seu coração e até um próximo vídeo juntos.